Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Vamos conversar então com Bruno Cunha, especialista em carreira, headhunter, e sempre, toda quarta-feira ele está aqui com a gente no Rádio Livre para trazer informação para você, meu amigo trabalhador, para você, minha amiga trabalhadora. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Mais uma quarta aqui, levando muita informação para os nossos ouvintes. Pois é, agora, Bruno, você trouxe o tema hoje que é dependência profissional. E eu queria saber dos nossos ouvintes, vocês já pararam para pensar se vocês têm essa dependência profissional? O que é essa dependência profissional? Se vocês nunca pararam para pensar, calma, porque Bruno já vai começar explicando para a gente. Bruno, como é que se define dependência profissional? Assim, quais são os requisitos que a gente tem para definir que uma pessoa realmente está tendo essa dependência profissional? Olha, a dependência profissional ela tem um cunho puramente emocional e afetivo, né? Ela ocorre geralmente em razão dos nossos relacionamentos interpessoais. Em termos práticos aqui para os nossos ouvintes, a dependência profissional ela é caracterizada pelo indivíduo que não consegue ser feliz, não consegue seguir em frente na sua carreira, né? E muitas vezes ele se sente frustrado quando seus desejos ou expectativas não são correspondidos. Então é aquela pessoa que pensa assim: eu estou nesta empresa, estou desenvolvendo as minhas atividades, mas a empresa não me reconhece. Veja, existe um desejo eminente, existe uma expectativa que não está sendo correspondida. E aí nós passamos a depender do outro, né? Então, em resumo, toda a trajetória profissional de indivíduos, de profissionais que são dependentes, ela é projetada nas expectativas a partir da ideia do outro, tá? E aí, Anne, sempre que a gente coloca essa responsabilidade, a gente permite que essa responsabilidade fique na mão do outro, a gente passa a depender do outro, né? Dentre os principais fatores causadores desse tipo de dependência, a gente pode perceber que às vezes eu tenho um pensamento muito negativo, a falta de posicionamento nossa, né? Veja, eu não preciso do reconhecimento do outro para dizer que sou bom, né? E aí veja essa relação, como ela se torna uma relação que muitas vezes nos torna refém, até para um direcionamento da carreira, porque a gente alimenta e isso pode gerar uma dependência profissional, emocional e até afetiva. O Bruno, a pessoa pode, por exemplo, nem querer sair dessa empresa ou não conseguir sair da empresa, mesmo fazendo tão mal para ela? Veja, é preciso que a gente entenda os impactos que essa dependência emocional na carreira ou na vida profissional traz, né? Quando eu tenho esse comportamento, eu percebo que eu estou pensando, sentindo e agindo dessa forma, eu acabo diminuindo a minha autoestima, né? E esse é um dos principais problemas, Ana, enfrentados por profissionais que são dependentes profissionais na carreira. Ou seja, por quê? Porque sem autoconfiança, sem autoestima, o que essas pessoas acabam fazendo? Permanecendo no mesmo lugar, minando as suas perspectivas de evolução, ou até mesmo simplesmente se acostumando com aquela realidade, né? Já que ele não tem tanta proatividade, acaba querendo agradar a todos sobre o que fazer naquele ambiente. Então, é muito legal deixar essa mensagem para os nossos ouvintes. A dependência, ela pode ser causada por um sentimento de insegurança no ambiente de trabalho, né? Gerado pelo quê? Muitas vezes pelo medo de perder o emprego ou por trabalhar muito sob pressão. De modo geral, é natural que a gente se sinta inseguro algumas vezes, né? Pois a gente acaba, na verdade, reagindo, é um mecanismo de defesa distinto que nós temos, né, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, como sistema de sobrevivência, né? Entretanto, quando a gente não consegue resolver isso, essa insegurança pode gerar ansiedade, nós temos síndromes do pânico, nós temos várias outras consequências, o grau de estresse é elevadíssimo, e isso começar a prejudicar a minha saúde física e emocional, e muitos profissionais, Anne, não têm essa consciência. A grande mensagem que a gente precisa transmitir hoje para os nossos ouvintes é que tem muita gente nessa relação de dependência, e a gente pode comparar isso a um relacionamento afetivo. Evidentemente, não é só o nosso foco da nossa coluna, mas para os nossos ouvintes entenderem, é quando eu estou numa relação dependendo do outro, né? A todo momento isso mina a minha autoconfiança, isso mina a minha autoestima, mas eu tenho receio de não conseguir algo melhor. Veja. E aí eu acabo me preservando refém, ou seja, me limitando, melhor dizer, naquela relação que não está me fazendo, né, um bem emocional.
Pois é, agora eu fiquei pensando, sabe o que? A gente talvez não pare para pensar sobre isso no dia a dia e não perceba essa dependência que você está trazendo aqui. Mas lhe ouvindo, talvez tenha algum dos nossos ouvintes que tenha dito assim: ih, rapaz, será que eu estou sofrendo disso? Porque eu me encaixo direitinho no que ele está falando. Uhum. Então, para esse ouvinte que pode ter se identificado com essas características que você trouxe, Bruno, agora, e tenha pensado assim: acho que tenho essa dependência profissional. Como sair dessa dependência profissional? Porque você mesmo nos trouxe que essa dependência profissional, ela traz uma carga emocional muito forte. E é difícil, a gente sabe, quando tem essa carga emocional. Então, qual o primeiro passo que essa pessoa que agora, sabe, aquela pulguinha atrás da orelha assim, despertou e fez: eita, rapaz, eu acho que eu posso estar sofrendo dessa dependência profissional. Então, qual é o primeiro passo para essa pessoa que está com a dependência profissional? Veja, um dos maiores desafios é a gente parar para compreender se isso está acontecendo conosco, né? Principalmente se a gente reconhece esse mal que está sendo, né? Que eu me coloquei dentro desse contexto, dessa situação, né? Basicamente é como comparar, Anne, a uma dependência química, né? A um vício, a uma bebida, a qualquer dependência química de modo geral, que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Às vezes a gente começa a beber socialmente, daqui a pouco a gente está bebendo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, quando vê a gente já está dependente daquilo, veja, né? E aí a gente começa a entender que esses uso de drogas acabam prejudicando e trazendo malefícios para a nossa vida, e a gente às vezes não aceita a situação. E por isso a gente não consegue superar essa fase. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: eu estou vivendo essa situação de dependência atual? Eu tenho que primeiro reconhecer, aceitar que estou dependente. Veja, se eu chego para a minha carreira e digo assim: eu não tenho para onde ir hoje, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde buscar novas perspectivas, novos cargos, novos salários, novas experiências. Veja, eu estou dependente, né? E para facilitar esse processo, eu vou trazer algumas dicas, né, bem legais para os nossos ouvintes, para se livrar dessa dependência, né? Então, embora seja algo simples, a gente precisa entender que a tomada de decisão pode ser prejudicada, né, pela pessoa que está emocionalmente dependente, já que essa pessoa se torna incapaz de fazer escolhas relacionadas ao seu futuro profissional. Então, veja, é diferente de uma pessoa naturalmente indecisa. Quando a gente é indeciso, é diferente, né? O problema aqui é caracterizado pela Uhum. falta de confiança ou manter uma opinião pessoal, né, própria, ou seja, já que o que importa não são o que os outros pensam, o que os outros acham, é em sim o que eu penso, o que eu acho da minha carreira. Né? Então, nesse sentido, o profissional ele passa a sentir dificuldades de iniciar novos projetos, ele tem muita dificuldade de tomar decisões frente ao rumo da carreira, né? E aí, muitos profissionais eles pedem ajuda a outros colegas para compartilhar decisões. É aquela pessoa que chega para o amigo, para o colega de trabalho e diz assim: você acha que eu deveria ir para aquela vaga? Você acha que eu deveria participar daquele processo seletivo? Você acha que eu deveria sair dessa empresa hoje? Veja, quantos questionamentos ele compartilha em detrimento dessa insegurança que está impressa e, ao mesmo tempo, que precisa ser, né, urgentemente resolvido ou solucionado diante da situação. E a pessoa tem que tomar o controle da sua própria carreira, né? Não pode ficar nessa dependência sem fazer nada. A busca pela aprovação e reconhecimento, Ana, eu sempre digo que ela é humana. Nós precisamos, nós vivemos, nós somos um ser social e a gente precisa da aprovação ou do reconhecimento do outro. É natural, porque a gente aí vive em sociedade, em trocas, né? Trocas relacionais constantemente. Né? Mas a dependência ela começa a se configurar quando a gente estabelece esse reconhecimento, essa aprovação de forma como é que traria para os nossos ouvintes? É obrigatória, né? Obrigatória. A gente necessita que essa aprovação, esse reconhecimento exista para que a gente possa coexistir, para que a gente possa conseguir seguir em frente, né? Então, se tratando da aprovação, você fala uma coisa muito legal. Buscar as rédeas da nossa carreira, né? Trazer o nosso interior para uma perspectiva de autorreflexão. Por que que eu estou pensando nisso? Por que que eu estou pensando que se eu sair daqui
dessa empresa ou desse emprego atual, não tem outras possibilidades, né? É olhar para as nossas competências, é poder entender a nossa trajetória, valorizar as nossas qualificações, a nossa expertise, o nosso know-how, e não esperar, né, que o outro decida. Veja, quando a gente é demitido, Ana, eu gosto muito dessa frase, quando nós somos demitidos, a decisão não estava comigo, a decisão estava com outra pessoa. Veja, então é Sim. sinal de que eu não estou sobre as rédeas da minha carreira, sobre o foco das nossas próprias vontades, de se sentir aceito ou aprovado. Tá aí, algo para a gente refletir bastante, né, minha gente? Porque é sempre quando a gente fala de emprego, de trabalho, de carreira, a gente tem muitas nuances. Então é importante que a gente pare, pense, reflita direitinho para saber que rumo tomar na nossa carreira e na nossa vida profissional. E E Bruno, aí, toda quarta-feira, está aqui no Rádio Livre com muitas orientações. Pode e complementar, uma Bruno. mensagem final, só para deixar para os nossos ouvintes, Ana, que eu acho muito importante esse tema por envolver muito as nossas emoções, né, que os nossos ouvintes possam escutar essa mensagem que a gente vai deixar hoje na coluna de hoje, né, cuidem da dependência de vocês, é preciso se cercar de cuidados, né, para se prevenir de muitas dessas situações, reconhecer enquanto nós somos profissionais, investir na nossa preparação, traçar um objetivo claro. Quando a gente traça um objetivo claro para nós, a gente consegue alinhar as nossas expectativas nos ambientes que a gente está enquanto trabalho, enquanto emprego, né? E aí a gente consegue estabelecer aí, ó, relações de troca mais saudáveis, não que o outro decida o que eu tenho que fazer, mas nós estamos decidindo juntos, né? Então, aqueles profissionais que querem se desvencilhar dessa armadilha que é a dependência profissional, o grande passo é começar fazendo essa autorreflexão. Se estiver nessa situação, aceita isso e passa a partir de hoje olhar um pouquinho mais para dentro, ter um pouco mais de autocuidado com a nossa própria carreira, que é um grande passo para a gente poder evoluir e o outro aprender a nos valorizar. Porque quando nós valorizamos, Anne, o outro nos valoriza. É aquela história, né? Se a gente não cuida da gente, quem vai cuidar? Se a gente não pensa na gente, quem vai pensar? Então, a gente precisa se valorizar para o outro também nos valorizar. Bruno, muito obrigada, viu? Obrigada pelas orientações aqui com a gente nessa quarta-feira. Semana que vem a gente está de novo aqui, combinado? Tá, joia. Um forte abraço, Anne. A gente se encontra hoje no Carnaval com muita coisa boa aí vindo nesse ano 2024, muita coisa boa aí na nossa coluna Carreira e Mercado de Trabalho. Um excelente final de semana para você e para os nossos ouvintes. Para você também. Até semana que vem. Quarta-feira, Bruno Cunha está de volta aqui com muita orientação para você cuidar da sua carreira e para você entrar no mercado de trabalho, ou se já está no mercado de trabalho, melhorar ainda mais a sua postura aí no mercado de trabalho. Gente, deixa